Será que ano que vem vai ser diferente ou vamos continuar semeando a mesma coisa e colhendo a mesma coisa? Amém, irmãos? Amém. É importante que se faça uma avaliação e um planejamento. Como é que vai ser ano que vem? Vai ser diferente ou a gente vai fazer as mesmas coisas? Aleluia. E chega nesse final do ano, o que acontece? Vem o Natal. O que tem no Natal quando a gente lembra? A gente lembra de reunião em família, troca de presente, mesa farta, cheia de camarão, batata frita, como foi ontem, glória a Deus por isso, roupa nova, 13º chegando, dinheirinho a mais no bolso, incentivando as pessoas a comprar, e as lojas, para nos motivar, eles colocam um bom velhinho lá, de gorrinho vermelho, para levar as criancinhas, fazer comprinha lá. Acontece o espírito natalino, parece que todo mundo fica bonzinho, todo mundo quer ajudar todo mundo. Mas é esse o verdadeiro Natal? Um Natal de comércio, de aparências, onde a pessoa só é boa no final do ano? Qual é o verdadeiro Natal? Antes de falar do verdadeiro Natal, é fato: Jesus Cristo nasceu, e o seu nascimento dividiu a história em antes e depois dele. Ele é o homem mais importante da face da terra. Pensa no homem, Bill Clinton, pensa no homem, Alexandre o Grande, pensa no homem, ninguém é comparável a Jesus Cristo. Jesus Cristo dividiu a história em antes e depois. Mas Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Por que nós comemoramos o Natal no dia 25? Eu creio que a maioria já sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O dia de 25 de dezembro era comemorado antigamente, lá pelos pagãos, pelos romanos, pelos gregos, sabe o quê? O dia do nascimento do sol, o sol Invictus. Eles comemoravam uma festa que era semelhante a um carnaval. Podia fazer o que quisesse, era um vale tudo. Mulher se vestia de homem, homem se vestia de mulher, quem matava não era preso. Nesse dia 25 era uma orgia total. O que os cristãos fizeram? Pegaram esse dia e transformaram. Ei, esse não vai ser mais o dia do nascimento do sol. Nós vamos celebrar o dia do sol da justiça, Jesus Cristo. Aquele que, como o irmão Sérgio falou, a luz do mundo. Pegaram um altar de Baal, destruíram e edificaram um altar para Deus no mesmo lugar. Não celebraremos mais essas orgias, não celebraremos essas festas. Nesse dia agora nós vamos celebrar o nascimento daquele que é a luz do mundo. E assim os cristãos trocaram essas festas pagãs por uma festa celebrando o nascimento de Cristo. Mas, como acontece muitas vezes na história, essa tradição, essa celebração foi se contaminando. Assim como aconteceu com a Páscoa, que se celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo, trocaram a sua ressurreição e morte por um coelho. A mesma coisa fizeram com o nascimento de Cristo. Aquele que nasceu para morrer foi trocado por um Papai Noel. E olha só que interessante, irmãos. Figura do Papai Noel. Quando a gente fala Natal, o que vem na tua cabeça? A gente está tão enraizado que falou em Natal, lembra de Jesus Cristo, o nascimento dele, ou do Papai Noel e seus presentes? Só um menino. Só um menino na manjedoura. O que as pessoas pensam? As pessoas, você vai ali nas lojas, nas ruas, decorações não estão representando Cristo. As decorações não estão celebrando o nascimento de Cristo. Você vê figuras do Papai Noel, Renó, Gnomo, não Cristo. Mas graças a Deus ainda existem algumas decorações, como a estrela que anunciou o nascimento de Cristo. Deixa eu ver mais o que é uma outra decoração que lembra Cristo. O presépio mostrando o nascimento dos pastores. Mas vamos falar um pouquinho sobre o falso Natal. Papai Noel. Papai Noel existe? Com certeza não. Mas da onde que ele surgiu? Como foi criado? Infelizmente o homem tem um coração de transformar coisas boas em coisas ruins. Por exemplo, você já ouviu falar de São Jorge? Quem foi São Jorge? Jorge foi uma pessoa real, ele existiu, Jorge da Capadócia. Ele foi um soldado romano, foi um soldado que adorava vários ídolos, mas um dia ele conheceu o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, e ele disse: nunca mais vou adorar imagem nenhuma.
por se declarar isso, o que aconteceu com ele? Morreu. Morreu por não adorar imagens. O que fizeram dele? Uma imagem. O homem pega um testemunho de um cristão genuíno e transforma, deturpa. Maria, a mãe de Jesus, o que fizeram com ela? Um ídolo. A mesma coisa não foi diferente com esse homem. Existia um homem antigamente que foi a inspiração do Natal. O nome dele é São Nicolau. Não sei se alguém já ouviu falar. Em inglês, Papai Noel se chama Santa Claus, que vem de São Nicolau. Ele era um cristão genuíno. Ele foi perseguido pela sua fé. Ele era um homem generoso que tinha compaixão. Ele gostava do quê? Nessa data do nascimento de Cristo. Assim como Jesus recebeu presentes, o que ele fez? Ele gostava de presentear as crianças. Esse era Nicolau. Era um cristão genuíno, perseguido por ser cristão. Mas o homem gosta de deturpar, né? Um dos testemunhos que a gente tem dele é que ele salvou 3 filhas de um homem muito pobre. Antigamente as mulheres tinham que dar dotes para casar. Então, como esse homem era pobre e não tinha condições, as filhas iam virar prostitutas. E ele, lembrando que a gente dá sem ninguém ver, o que ele fez? Ele colocou o dote em meias que essas filhas tinham colocado numa lareira. Ele foi lá e colocou o dote para pagar, para elas não serem prostitutas. Então daí surgiu a ideia de se dar um presente às escondidas, para não o testemunho cristão de eu dar um presente sem que ninguém saiba o que eu fiz. Esse foi Nicolau. Mas o que o homem faz? O homem pega esse testemunho de cristão, assim como fez com São Jorge, assim como fez Maria, e deturpa, e faz dele um ídolo. E a Igreja Católica começou a apresentar ele como um santo, a fazer orações para ele, então deturparam o testemunho desse cristão generoso que dava presentes para as crianças. E conforme o tempo foi passando, eles foram acrescentando várias coisas. Por exemplo, os holandeses começaram a misturar com uma lenda que ele descia da chaminé. O pessoal de Nova York começou a dizer que ele vinha num trenó e com renas. Olha só, pegaram algo que era bom, um testemunho cristão, e foram deturpando. Então, a gente tem esse irmão como um bom testemunho do que ele fez, generoso, cristão. Mas agora, o Papai Noel no Natal tem um perigo, irmãos. O Papai Noel tem um perigo. Quais são os perigos que o Papai Noel apresenta para nós? Primeiro, eles fazem, a ideia do Papai Noel faz com que os pais se tornem mentirosos. E esse é um problema do Papai Noel. Você conta uma mentira para o seu filho, e um dia o seu filho vai crescer e vai dizer: meu pai mentiu para mim, porque não existe Papai Noel. Eu achava que era Papai Noel que me dava o presente, mas na realidade era ele que ela colocava escondido. Então o Papai Noel faz você mentir. Segunda coisa que o Papai Noel faz, ele tira o foco de quem deveria ser o foco. Ele tira Jesus da cena, ele rouba a cena, e Papai Noel é colocado em evidência. E esse é o segundo. A gente esquece do aniversariante e dá honra para quem não deve ser honrado. Papai Noel, outra coisa, a pessoa coloca no Papai Noel aquele que vai atender os nossos desejos. Olha só, quem é que nós devemos colocar os nossos desejos? Quem é que nós devemos ensinar as nossas crianças a pedir? E nós colocamos quem? Pede para o Papai Noel. A gente substitui Deus e coloca a função de Deus no Papai Noel, como se fosse um ser onipresente e onisciente, criando nele uma idolatria, irmão. O aniversariante é o menos lembrado, e o presente da redenção, que é o foco do nascimento dele, nasceu o Salvador, aquele que vai trazer a redenção. Isso não é comemorado, isso não é celebrado, irmãos. Outra coisa que ele deforma é que ele vai se você for um bom menino, se você for bom comportamento, Papai Noel vai te dar um presente. Se você fizer boas obras, você vai ganhar um presente. Com Jesus Cristo é assim? Não. Jesus Cristo ensinou a graça. Você não merece, mas eu te dou o presente, e o maior de presente de todos, que é a salvação. Para você ter ideia, irmão, o Papai Noel hoje que você vê, vermelhinho, toquinha, é comercial. Quem inventou aquilo lá foi a Coca-Cola, irmão. Só para você ter ideia. Foi um desenhista, a Coca-Cola contratou um desenhista para fazer esse bonequinho de gol vermelho. Não tem nada a ver com o cristianismo. Papai Noel é paganismo, é criação do mundo. O foco do Natal é Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. O relógio está parado?
Não está. Aproveita o tempo, meu filho. Se acalma. Os senhores têm tempo para pregar. A gente viu o falso Natal. O falso Natal é o Papai Noel. Vocês viram como um irmão, um cristão chamado Nicolau, que fazia coisas boas, pegaram a imagem dele e distorceram, tornaram ele num ídolo, assim como fizeram com São Jorge, assim como fizeram com Maria. O verdadeiro Natal é Jesus nasceu. Amém. Aleluia. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus, irmãos. Olha, eu vou mostrar aqui para você. Olha. Está vendo toda essa Bíblia aqui, irmãos? Todo esse conteúdo aqui, promessas de que Jesus viria. E ele cumpriu, está cumprido e vai cumprir todas as demais promessas. A vinda dele é a garantia, é a certeza dele que vai cumprir todas as promessas. A promessa da sua vinda, a promessa do reino, a promessa de um corpo imortal, a promessa do galardão, a promessa de que não haverá mais choro, a promessa de um novo céu e uma nova terra. Todas essas coisas que ele prometeu vão se cumprir, assim como se cumpriu o seu nascimento. O seu nascimento não foi por acaso, foi tudo planejado. Deus escolheu a nação que ele iria nascer, Israel. Deus escolheu a tribo de Israel que ele iria nascer, Judá. Deus escolheu a família de Judá de qual ele descenderia, Davi. Deus escolheu a cidade exata onde ele nasceria, Belém. Deus marcou a data exata do nascimento de Cristo. Onde é que está isso? Daniel, 70 semanas antes do templo ser destruído, o Messias aparecerá. Aleluia. Tudo cronometrado, tudo que Deus prometeu se cumpriu em Cristo Jesus. Aleluia. E se Ele cumpriu essas promessas, irmãos, as promessas que Ele fez para você não vão se cumprir, irmãos. Jesus Cristo é fiel, irmãos, creia nele. Primeira promessa de Natal, quem sabe onde está? Primeira promessa do nascimento de Cristo, do Salvador. Gênesis 3:15. Do descendente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas antes, irmãos, antes haverá o dia, irmãos, que ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele já esmagou na cruz do Calvário, mas ele vai esmagar totalmente. Lá em Romanos está escrito, brevemente. O Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Romanos 16, se você quiser conferir depois. Um dia ele vai tirar, quando fala em pisar a cabeça, fala de tirar a autoridade. Ele vai ter, o mundo jaz no maligno. O mundo foi oferecido por Satanás a Cristo. Se você me adorar, eu te dou o mundo. Mas Jesus Cristo comprou o mundo como? Através do seu sacrifício na cruz. Através da sua morte, ele pagou o preço que nos redimiu, irmãos. Do descendente da mulher viria um que esmagaria a cabeça. Mas antes, irmãos, ele seria ferido no seu calcanhar. Fala o quê? Que ele morreria de forma traiçoeira pelas costas. E nós conhecemos a história da traição de Jesus. E essa profecia já se cumpriu. O descendente da mulher não é o descendente do homem. Jesus nasceu de forma sobrenatural. E é isso que a gente fala lá em Isaías 7,14. Eis que a virgem, olha que loucura, uma mulher sem ter relacionamento com o homem, gerou uma criança. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um menino, eles chamarão, olha o nome lindo, Emanuel, Deus conosco. Que coisa linda, irmãos. Isaías 9,6, outra promessa. Vocês lembram o que está escrito lá? Eis que o menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo está sobre os seus ombros. O reino é dele, o reino pertence a ele. E vão chamar ele de quê? Vocês conhecem o nome dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele cumpriu todas essas promessas. E quando ele nasceu, quando ele veio ao mundo, você vai ver que vieram homens e deram para ele 3 presentes. Vocês lembram quais são esses presentes? Esses presentes também são profecias se cumprindo na vida do Messias. Quais são os presentes? Ouro, mirra e incenso. O que significam cada uma delas? Ouro fala de realeza. Esse menino não é qualquer menino. Esse menino é o rei do universo.
Incenso. Se você for lá em Apocalipse, ele vai explicar o que é incenso na Bíblia. Incenso é um pozinho que você acende e ele sobe. Incenso na Bíblia é sinal de oração. E quem fazia oração para o povo, ia até o templo orar, quem que era? Era os sacerdotes. Então quando ele recebeu incenso, ele é o perfeito sacerdote. Ele é o homem que vai nos representar diante de Deus, porque nós não temos condições de chegar até Ele, mas Ele é perfeito, e Ele vai abrir um vivo e novo caminho através da sua morte. Ele vai rasgar aquele véu para que nós tenhamos acesso a Deus. Esse é o nosso sacerdote, Jesus Cristo. Ele recebeu ouro porque Ele é rei, Ele recebeu incenso porque é sacerdote, e Ele recebeu mirra. Por quê? Imagina você, a Maria está sentadinha lá, com a criança, mais ou menos, passou quase 2 anos, e de repente chega alguém na sala dela com um caixãozinho. Ó Maria, para você, um caixãozinho. Sabe o que significa mirra? Mirra é para sepultar os mortos. Quando o profeta entregou aquela mirra, ele estava dizendo: esse é o profeta que vai falar a verdade, esse é aquele que vai morrer para nos salvar. Glória, aleluia. Ouro porque ele é rei, incenso porque ele é sacerdote, e mirra porque ele é o profeta que deu a vida por nós. Maravilha, Jesus. Uma coisa que eu acho interessante nesse evento dos magos é que eles vieram pelo caminho, mas eles não voltaram pelo mesmo caminho. Quando eles se encontraram com Jesus, eles seguiram por outro caminho. E sabe o que eu lembro? Que a nossa história é igual. Nós andávamos por um caminho até encontrar Jesus. Mas depois que a gente encontra o rei, o sacerdote, o profeta, não tem como voltar pelo mesmo caminho. A gente muda o nosso caminho. A gente chega pelo caminho da morte até encontrar aquele que é o verbo da vida. Aleluia! Glória a Deus! Luz do mundo. Maravilha! Nós encontramos, irmão, lembra de onde ele te tirou, irmão? Lembra do que você fazia, irmão? Você encontrou ele. Você mudou, você foi para outro caminho, irmãos. Um caminho de paz, um caminho de justiça. Aleluia! Oh, glória a Deus. Nós vimos o falso Natal, irmãos. Nós vimos o verdadeiro Natal. Jesus Cristo nasceu. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem. Mas agora vem a questão, irmãos. Por que Jesus se fez homem? Por que Jesus não veio como um anjo? Por que Jesus não veio como Deus, simplesmente? Por que Jesus teve que nascer, irmãos? Por que Jesus teve que se transformar em carne, para se fazer carne? Porque nós criamos um problema para Deus. E não foi um pequeno problema. Foi um grande problema que afetou o mundo inteiro. E o nome desse problema é pecado. A história do mundo se resume em 3 palavras: geração, degeneração e regeneração. Deus criou, o homem corrompeu, mas Deus vai regenerar. Deus vai fazer novas todas as coisas. Aquilo que a gente fez, estragou na criação, Ele vai restaurar tudo. Nós criamos um problema para Deus. Por que Jesus teve que se fazer homem? Por que Jesus teve que nascer? Porque nós pecamos. E o pecado trouxe separação entre Deus e os homens. Agora, eu queria que você imaginasse o coração de Deus, porque nós arranjamos um problema para Deus. Por quê? Todo mundo sabe que Deus é amor. Alguém duvida disso? Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus é amor, glória a Deus. Mas a gente esquece de uma outra parte. Deus é também justiça. E olha o problema que a gente criou para Ele. Deus, Ele é amor, mas ao mesmo tempo Ele é justiça. Deus, Ele ama o homem. O homem é a coroa da criação, como o pastor sempre nos relembra. O homem é a peça mais importante da criação. Você é a peça mais importante para Deus.
Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça, e por ser justo, por ser santo, Ele precisa fazer o que com o pecado? Condenado. Olha a situação que a gente colocou Deus. Se Deus for totalmente justo aqui com todo mundo, não sobra ninguém, irmãos. Ou você acha que sobra? Ou você se acha uma boa pessoa que não faz nada de errado? Diante de Deus, irmãos, imagina uma pedra. Quando a gente levanta uma pedrinha, o que sai? Barata, aranha, sai tudo quanto não presta, né? Então, aqui a gente não conhece a intimidade de cada um, mas Deus sonda as baratas, as aranhas que tem aqui dentro. E a gente precisa lançar isso para a luz, porque quando aparece a luz, as coisas, não tem como se esconder. Deus, Ele é justo. Então, se Deus viesse agora, Deus totalmente aqui, o que aconteceria com a gente? A gente seria dizimado, fulminado. Mas Deus, Ele é amor, Ele ama o homem. Olha a situação, quero que você entenda a situação que colocamos Deus. Por que Jesus teve que se fazer carne? Por que Jesus nasceu? Se Deus for totalmente justiça, não sobra ninguém. Se Deus for totalmente amor, Ele vai ser injusto. Imagina um juiz. O filho dele matou, roubou, estuprou, cometeu todas as atrocidades. Aí ele chega para o pai que é juiz: pai, o senhor vai me condenar? Não, filho, te amo, pode ir, solto aí. Esse é um juiz justo? Você gostaria de ser julgado por esse juiz? Como você se sente quando um político não é preso? Como você se sente quando um estuprador não é condenado? Não é injustiça? Você não tem uma... Não, precisa se condenar o pecado. Situação que colocamos Deus. Se Deus agir de justiça, ninguém sobra. Se Deus agir só de amor, Ele vai ser injusto. Como que Deus vai resolver essa situação, irmãos? E agora? Deus resolveu essa situação. O problema? Pecado. Qual é a solução? O Evangelho. As boas novas anunciadas pelos anjos lá em Belém. Nasceu o Salvador. Amém. Por quê? Como é que Deus fez para não ser injusto para com o pecado e ao mesmo tempo resgatar o homem sem passar por cima da sua lei? Deus encontrou uma solução que ao mesmo tempo ela é terrível e ao mesmo tempo ela é maravilhosa. Cristo e este crucificado. Você não sabe a dor de furar o dedo, cortar o dedo num caco de vidro? Agora imagina você ser perfurado as suas mãos, os seus pés, ser chicoteado, cuspido. Às vezes um cuspe é pior do que um tapa. Que desonra. Mas o pior de todas as consequências da crucificação não foram os tapas, não foram a transpassão. O pior foi carregar o meu e o teu pecado. E a ira de Deus cair sobre ele. Essa foi a maior dor. Sabe como é que ele fez para resolver essa situação de justiça e amor? Deus, ao mesmo tempo, Ele foi justo e justificador. Como? Ele condenou o pecado do seu filho, cumprindo assim a sua justiça. E Ele foi amor, porque substituiu o nosso lugar. Por que que Ele se fez carne? Porque um anjo não é igual a mim. Um anjo não pode tomar o meu lugar. Deus não pode tomar o meu lugar. Somente um homem santo, perfeito, justo poderia tomar o meu lugar, poderia me substituir. E foi por isso que Jesus nasceu, para trocar de lugar contigo. Por isso que Ele se fez homem, para que a justiça de Deus caísse sobre Ele e o amor de Deus sobre nós. É por isso que o Verbo se fez carne. É por isso que Jesus nasceu. Amém, irmãos? Vimos o falso Natal. Irmãos, corra do falso Natal. Corra da idolatria. Corra do paganismo. Celebre o verdadeiro Natal. Qual é o verdadeiro Natal? Jesus Cristo nasceu. E por que Ele nasceu? Nasceu para morrer. Morrer para quê? Para te salvar. Amém? Agora sim, agora nós podemos chegar nas 4 atitudes que a gente tem que tomar em relação a esse dia. Glória a Deus. Olha o verso 17. E vendo-o, divulgaram
a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Está lá em Lucas 2,17. Primeira atitude que a gente deve ter em relação ao Natal: aproveite essa oportunidade para falar de Jesus. É um tempo propício, irmãos. Está todo mundo comentando no serviço, entre a família, entre os amigos. Aproveite. Sabe quem é Nicolau? E começa a falar. Jesus, por que Jesus nasceu? Você sabe por que Jesus nasceu? Comece a aproveitar essa data para quê? Evangelizar. É verdade. Aproveite essa data para ensinar os seus filhos o verdadeiro Natal. Os seus colegas do trabalho, o verdadeiro Natal. Jesus Cristo nasceu para morrer e salvar você. Essa é a primeira atitude que a gente tem que ter em relação ao Natal. Segundo, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Primeiro, que a gente deve fazer atitude em relação ao Natal: divulgue. Não fique falando contra Papai Noel. A melhor coisa, você não perca tempo isso. Gaste seu tempo falando de Jesus. O foco é esse. Você pode até dar uma palhinha, alguma coisa, mas o foco é falar de Cristo. Use essa data para falar de Cristo. E segundo, eles se maravilharam. Esse é um tempo, irmãos, para a gente olhar para a obra, a grandiosa obra que Jesus Cristo fez. É verdade. Billy Graham fala uma frase que eu gosto muito. Alguns não acreditam nisso, mas independente do que você acredita, é a frase dele. Ele diz assim: o maior acontecimento do mundo não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Imagine, irmãos, o pastor falou da manjedoura. A irmã Jana, a maravilhosa esposa, que ela cantou sobre quão grande é o nosso Deus. Agora pare para pensar, se maravilhe com isso. Imagine o tamanho da nossa ilha. Agora imagine o tamanho de Santa Catarina. Imagine o tamanho do Brasil. Imagine o tamanho do continente americano. Imagine o tamanho da Terra. Imagine o tamanho do sistema solar, do Sol, do universo. Nosso Deus é maior que tudo isso. É verdade. Mas Ele coube numa manjedoura. Mas Ele cabe no nosso coração. É algo que nós devemos nos maravilhar, irmãos. Que nós devemos dar glória a Deus. Então, primeira atitude: aproveite esse tempo para proclamar. Aproveite esse tempo para ver as maravilhas da obra de Deus. A gente olha aquelas coisas. Se você tivesse a Torre Eiffel aqui, meu Deus, que construção maravilhosa. Quando a gente vai no Grand Canyon, quando a gente vai aqueles lugares onde tem aquelas construções muito lindas, a gente fica, meu Deus, a gente se maravilha, né? Mas você deveria se maravilhar, sabe com qual arquitetura? Com o templo de Deus vivo, Jesus Cristo. O templo de Deus que caminhou sobre essa terra. O templo de Deus que curou leprosos. Não fez acepção de pessoas. Esse templo de Deus é que nós devemos nos maravilhar. Terceira coisa: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Há um tempo propício para proclamar o Evangelho nessa data. É um tempo propício para a gente se maravilhar com tamanha obra de Deus. Se fez homem e morreu por nós, nasceu para morrer por nós. E é um tempo, irmãos, para a gente meditar na sua palavra. Isso aqui às vezes impede a gente de meditar na palavra. Hoje tem a cultura da idolatria do entretenimento. A pessoa fica horas e horas e horas e não medita nada na palavra. Vem para o culto vazio, querendo ser cheio, mas volta vazio porque nem está prestando atenção no culto. Verdade, aleluia. Aproveite, faça como Maria, medite dia e noite na palavra de Deus. Eu quero dar uma dica para vocês, irmãos. Existe uma Bíblia, um aplicativo que se chama Bíblia JFA. É uma Bíblia muito boa, por quê? Porque ela fica te mandando notificações. Hora de ler a Bíblia, leia tal capítulo, leia tal versículo. Então isso é um estímulo para você, porque você às vezes só vê notificação. Opa, mensagem do Zap. Opa, mensagem do Facebook. Opa, curtiram minha foto. Opa, botaram um coração. E acaba não lendo a Bíblia. Então essa notificação aparece. Opa, hora de ler a Bíblia. Vai lá, aproveite esse tempo e leia a Escritura. Medite, guarde ela no coração, assim como fez Maria. Amém. Amém? O que a gente viu? Falso Natal, Papai Noel. Verdadeiro Natal, Jesus Cristo nasceu.
Por que ele nasceu? Por que o verbo se fez carne? Para nos substituir, para tomar o nosso lugar. Porque um anjo não pode nos substituir, mas um homem pode tomar o nosso lugar. E um homem santo, justo, perfeito, que guardou toda a lei, pode nos substituir e morrer por nós. Nós vimos as 4 atitudes que nós devemos ter em relação ao Natal. Primeiro, aproveite esse tempo para proclamar o Evangelho. É verdade, aleluia. Segundo, se maravilhe com essa obra tão grande. Deus se fez homem. Terceiro, vocês lembram qual que era o terceiro? Eu esqueci. Terceiro, meditar e estudar na palavra de Deus, assim como Maria fez. E o último, eu queria que os irmãos se colocassem em pé. Qual foi a última coisa que eles fizeram em relação a tudo isso? Esse momento. E voltaram os pastores e fizeram o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Esse é um tempo, irmãos, para você meditar, evangelizar, se maravilhar e glorificar o nome de Jesus, agradecer por tudo que Ele fez com você esse ano e o que Ele vai fazer com o ano que vem. E é um tempo de nós louvarmos a Deus. E existe uma música para mim que a gente compôs, que para mim tem a ver com o Natal, porque fala que Jesus se fez homem. Eu acho que os irmãos conhecem. Se fez servo, sendo rei, sendo Deus, homem se fez carne, a majestade, como homem Deus venceu. O imortal provou a morte, todo cálice bebeu, por perdidos, rejeitados, foi a estes que escolheu. Não faz sentido respirar se não for para te adorar, Jesus. Não faz sentido respirar se não for para te adorar, Jesus. Esse é o verdadeiro Espírito do Natal. Esse é o verdadeiro Natal. O nascimento de Jesus e a nossa adoração por Ele. Amém? Que Deus abençoe. Amém, meus amados irmãos, por essa palavra maravilhosa, né? Aprendemos o significado do verdadeiro Natal cristão, né? Deixa o mundo comemorar como eles querem. Eles são cegos, errantes, e não têm conhecimento da palavra de Deus. Mas nós temos, né? E não vamos tomar o mesmo erro deles.